Bíblia, querido, por favor. Efésios capítulo 4, verso 15. Palavra de Deus a nós nessa noite. Já estamos algumas semanas ministrando sobre esse tema, mas até eu comentei com os irmãos hoje pela manhã que sempre na ceia, né, mesmo que a gente esteja numa série de mensagens como essa, a gente ora a Deus e pede uma palavra específica para a ceia, para ver o que Deus quer falar no nosso coração. Mas especificamente nessa ceia, Deus me levou a continuar falando dentro do assunto, amém? Dentro do assunto de crescimento espiritual. E hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que nós precisamos crescer. E nós temos visto a importância do crescimento. Que crente que não cresce, ele está fadado ao fracasso. Crente que não cresce, ele está fadado à morte espiritual. Então nós precisamos crescer, amém? E já temos discorrido uma boa quantidade de mensagens, mas hoje nós vamos dar sequência. Então Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, amém? Sente em nome de Jesus. Louvo a Deus pela sua vida, pelos irmãos de Imbé que estão aqui numa grande quantidade, né? Amém? Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos que não estão podendo realizar cultos ali, né? Devido ao decreto municipal, mas estão aqui conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe presbítero Lorival, sua família, irmão Peterson, sua família, irmão Oziel, Michele, galera aí, que Deus abençoe. Marquinhos lá no fundo, mais a outra jovem ali que eu me esqueci o nome, a Isadora, isso, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos, glória a Jesus. Então, queridos, nós queremos ministrar ao teu coração nessa noite essa palavra que nós ministramos pela manhã. E quero ver se eu não vou ser muito demorado, né? Nós já estamos, hoje já tivemos 4 horas de culto, né? Pelo menos o pessoal do louvor e a gente que pregou deu 4 horas de culto de manhã e agora mais algum tempinho. Então o corpo ele cansa um pouco, né? Porque também a gente já vem sexta-feira, depois sábado Torres e depois domingo pela manhã, então emendando esses 3 cultos de Santa Ceia. Mas é bom estar na presença do Senhor, amém? Amém? Então, queridos, falar sobre crescimento é falar de algo essencial para a vida do cristão. E eu quero ser bem pontual nesta noite para falar desse tópico que é: eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Eu quero que você diga comigo: eu preciso crescer no conhecimento de Deus. E quando eu falo em crescer no conhecimento de Deus, eu estou falando em conhecê-lo na sua plenitude, mas não no sentido plenitude de eu conhecer a Deus dos seus mínimos detalhes, né? Até porque Deus, Ele não tem como ser
compreendido, né? Deus é imensurável, é algo que não tem como nós dizer, eu conheço Deus na sua plenitude. Quando eu estou falando conhecimento de Deus, eu estou falando no sentido de comunhão, de intimidade e de ser conhecido por Ele. Amém? Todo cristão deve ter esse desejo no seu coração de buscar o conhecimento de Deus, de crescer no conhecimento de Deus. O texto que nós mais usamos, que fazemos referência a essa palavra de conhecimento de Deus, de conhecer a Deus, está lá em Oséias capítulo 6, verso 3, que vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O texto vai dizer que o primeiro passo é conhecer a Deus. Aquele conhecimento de quando nos é trazido o Evangelho e nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós somos tocados pela graça de Deus e nós passamos então a conhecer a Deus. Mas esse conhecer a Deus é apenas um primeiro passo. Sim ou não? É apenas um primeiro passo. Você começa a conhecer a Deus e você começa a caminhar num conhecimento maior, num conhecimento, numa proximidade, numa aproximação. Você está me entendendo? É o mesmo quando o esposo, né? Ele conhece a amada ou a futura amada, né? Ele olha, passa a conhecer, e aí conhece superficialmente, e o relacionamento vai intensificando, até que chega no casamento, e aí o conhecimento vai aumentando, e aí consequentemente a intimidade vai aumentando, sim ou não? Amém? Ou pelo menos é para ser assim, tem que ser assim, né? O cristão tem que ser assim, amém? A gente sabe aí que no mundão velho não é assim, né? Já acontece tudo no mesmo dia praticamente. Mas nós que conhecemos a palavra, não, nós é uma sequência. Então nosso relacionamento com Deus, ele também, nós conhecemos a Deus e nós começamos a conhecer a Deus mais e mais. Está microfonando. Nós começamos a conhecer a Deus e aprofundar no conhecimento de Deus. E é isso que o texto está dizendo, de Oséias 6,3. Ele diz: é como a alva será a tua saída. A alva, ela é pela manhã. E ele diz que vai ser como a chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia, ela é a primeira chuva da primavera. Então, entre a alva e a chuva seródia, há um processo, há um tempo. Então, Oséias está escrevendo e dizendo: olha, esse processo de conhecer a Deus, ele não é um processo pura e simplesmente da noite para o dia, ou depende do tempo de igreja que eu tenho ou não. Esse conhecer a Deus, ele precisa crescer todos os dias. Todos os dias eu preciso, meus irmãos, conhecer um pouquinho mais de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Só que o que eu tenho visto, infelizmente, no meio do povo de Deus, são crentes que não crescem no conhecimento de Deus. São crentes que não crescem no seu relacionamento com Deus. São crentes que não crescem na sua comunhão com Deus.
E se eu não crescer no conhecimento de Deus, irmãos, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar dentro da igreja, eu posso até estar dentro da igreja, eu posso até fazer alguma coisa na igreja, eu posso até ser um músico, eu posso até ser um pregador, eu posso até fazer um monte de coisa dentro da igreja, mas se eu não crescer na minha intimidade, na minha comunhão com Deus, se eu não crescer em conhecer a Deus, é perigoso. Você sabia que é perigoso? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você sabia que isso é um perigo? Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. Porque se eu conheço a Deus, se eu cresço no meu conhecimento a Deus, isso significa que Deus me conhece. Amém? Deus, anote o que eu vou dizer para você, ou grave muito bem na sua mente e no seu coração. Não basta eu apenas conhecer a Deus, mas eu preciso ser conhecido de Deus. Por que isso, pastor? Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, esse texto clássico, mas um dos textos mais emblemáticos e pesados da Bíblia Sagrada. Aqui Jesus está fazendo referência do grande dia, do dia em que haverá o julgamento, do dia em que o Senhor vai voltar. E olha o que Jesus está dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E aí eu pego uma fala do pastor Silas Malafaia, que ele diz que Jesus nesse texto reuniu as três principais coisas que os crentes, principalmente os pentecostais, gostam, que é profecia, expulsar demônios e dom de maravilha. Jesus não estava dizendo que isso era ruim. Ele está dizendo: muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Eles vão dizer: Senhor, olha o que a gente fez, a gente era profeta. Vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônio, os demônios eram expulsos quando a gente orava. Alguns vão dizer: Senhor, nós fizemos muitas maravilhas. Você sabe o que é maravilha? O dom de cura é você orar por um enfermo e ele ser curado. A pessoa está lá com uma dor muito forte, você ora e a dor some na hora, isso é dom de cura. Mas o dom de maravilha é, por exemplo, uma pessoa, ela não tem uma mão, ela perdeu uma mão num acidente, a pessoa vem, ora e a mão aparece. Isso é dom de maravilha. Aí vão dizer para o Senhor: Senhor, fizemos maravilhas, coisas miraculosas. Olha o que Jesus vai dizer para eles: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Essa frase aqui, irmãos, ó, tem que estar na minha mente e no teu coração. O Senhor vai dizer: nunca conheci vocês. Não eram conhecidos dele. Pastor, mas por que os milagres aconteceram?
Os milagres é simples, aconteceram porque Deus vela pela sua palavra, e a palavra diz: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porque Deus vela pela sua palavra. Amém? Milagre, profecia não é carimbo de que Deus está aprovando conduta. Ah, mas o cara ora e o negócio acontece. Ah, mas o cara profetiza. Meu Deus. Tem gente que anda 500 quilômetros para ouvir uma profecia. Sabia? Não, vamos lá, ó, vamos lá, porque lá, meu Deus, o cara, o apelido dele é raio-x, ele revela tudo. Irmão, a profecia, ela tem que passar pelos 3 critérios: exortação, edificação, consolação. Se ela fugir disso, é carne. E tem tanta gente sendo ludibriada, irmãos, dando ouvido a pseudos profetas, que acabam enrascando a sua vida toda, às vezes perde até a família, por causa de um profeta, ou por causa de uma profetada. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, pela palavra de Deus, é que nós precisamos conhecer a Deus, porque o que vai fazer diferença naquele dia é se Deus me conhece ou não. Você está entendendo? Amém? Eu não estou dizendo que não tem que ter profecia no nosso meio, eu não estou dizendo que não tem que ter cura no nosso meio, eu não estou dizendo que demônios não tem que ser expulsos no nosso meio. Tudo isso tem que acontecer, mas o principal é eu e você sermos conhecidos de Deus, nós o conhecermos e Ele nos conhecer. Porque naquele dia vai ter o outro lado, vai ter aqueles que vão chegar e vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, querido, eu e você precisamos crescer no conhecimento de Deus. E crescer no conhecimento de Deus não é crescer em atividade na igreja. Quanto mais coisa eu faço na igreja, maior vai ser o meu conhecimento de Deus. Não quer dizer. O meu crescimento no conhecimento da intimidade com Deus, ele vai se dar na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, no meu acordar pela manhã e buscar ao Senhor e ler a palavra, ter intimidade com Deus, fechar a porta do meu quarto, orar a Deus, falar com Deus. Quantos vocês estão me entendendo aqui? Em Oséias, no capítulo 6 também, e o versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias está dizendo que para Deus é mais importante do que sacrifício e do que holocausto você ter conhecimento dEle, você ter intimidade com Ele, você ter comunhão com Ele, você ter vida com Ele, meu irmão. Estou achando vocês tão quietos. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: como é que está teu crescimento na comunhão com Deus? Se você pudesse fazer um gráfico, desde que você aceitou Jesus, desde que você entregou a sua vida para Jesus, como é que está o teu crescimento no conhecimento de Deus? Ele está aumentando? Você pode dizer que você está um pouquinho mais perto na tua comunhão com Deus? Sim ou não?
Não precisa responder, querido, mas que você reflita nesta noite. Que você pense nesta noite. Como que isso está se procedendo? Paulo falando aos Colossenses no capítulo 1 e no versículo 10. Olha o que ele diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e assim crescendo no conhecimento de Deus. Paulo, primeiramente, ele já diz de cara: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Meu irmão, nós precisamos andar dignamente diante do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus nos vê. Não, acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Deus nos vê. Ele diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Todos os dias você está diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Todas as coisas, não é algumas coisas, é todas as coisas. Só que às vezes eu disse aqui pela manhã, que às vezes a gente parece que pensa, eu não sei, tem gente que acha que hoje o céu está enuviado, né? Tá escuro, tem uma nuvem muito forte, quem sabe tapou o trono de Deus e Deus não está enxergando. Não, meu irmão. Todas as coisas. Então Paulo está dizendo: nós precisamos andar, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Será que eu tenho andado dignamente diante do Senhor? Será que eu tenho andado de maneira digna diante do Eterno? Um dia eu encontrei uma pessoa e ela não me viu. E ela estava fazendo uma coisa que não era assim muito certo. Nada assim muito grave, mas quando ela me viu, ela ficou, envermelhou, arroxou. Nem sei que cor ela ficou. Eu disse: pastor. Ô, minha irmã, tudo bem? Aí depois eu espero ficar tranquilo, irmão, tá, né? Aí depois eu fiquei pensando, né? Que adianta? O pastor não vê. Mas e Deus? Amém? E Deus? Deus nos vê, irmão. Onde você vai, Deus te vê. Você está diante do Senhor lá na sua casa. Amém. Você está diante do Senhor no seu trabalho. Você está diante do Senhor na sua faculdade. Você está diante do Senhor na sua escola. Você está diante do Senhor todos os dias, todas as horas, todos os segundos, qualquer momento. O salmista diz: para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Se eu construir a minha casa lá nos confins da terra, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama lá no abismo, lá o Senhor está. Não tem como fugir. Então, querido, você precisa andar dignamente diante do Senhor. E aí Paulo vai dizer: agradando-lhe em tudo. Será que ele não disse agradando-lhe em algumas coisas? Não, Paulo está dizendo:
agradando-lhe Ele em tudo. Em tudo, irmão. Nós temos que botar para dentro da nossa cabeça que se nós queremos crescer em Deus, se nós queremos crescer no conhecimento de Deus, se nós queremos crescer na intimidade com Deus, eu preciso entender que eu preciso agradar a Deus em tudo que eu faço. Tudo. As minhas atitudes, a minha vida, o meu testemunho de vida, o que eu faço precisa agradar a Deus. Pare para pensar um pouquinho. O que você tem feito tem agradado a Deus? A maneira como você tem agido tem agradado a Deus? A maneira que você tem se portado tem agradado a Deus ou não? Ah, pastor, mas é difícil. Eu não vou entrar nesse mérito, querido, porque a gente sabe que não é fácil. A luta é constante. Não é fácil agradar a Deus. Por quê? Porque o padrão é alto. Sim ou não? O padrão é alto, mas eu preciso desejar isso. Eu preciso querer isso. Eu preciso tomar a decisão de fazer isso. E aí Deus vai, pela sua graça, pela sua misericórdia, estender a mão e me ajudar. E Paulo ainda continua no texto: dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Uma das maiores características de que o crente, de que o cristão, ele está crescendo no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus, é que ele dá fruto. Amém? Ele dá fruto, ele produz fruto. Crente que cresce, produz fruto. Árvore que cresce, vai frutificar. Agora, se não cresce, não dá fruto. E árvore que não dá fruto, é o quê? Cortada. Vai para o fogo. É para a única coisa que serve. Ela seca e depois vai para o fogo. Lá em João capítulo 15, Jesus, ele falando aos seus discípulos, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas a que não dá fruto, ele tira. Tipo assim, está aqui ocupando espaço, está aqui inutilmente. E a vara que não tiver ligada nele, ela não tem como produzir. Irmãos, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, virar a chave na nossa mente. Vira a chave na tua mente e bota na tua cabeça que você precisa ser um crente diferente. Que eu preciso ser um crente diferente. Não é o irmão, não é o fulano, não é o ciclano, é você. Pega essa palavra e não fica pensando assim: bah, se o fulano tivesse aqui, hein? Bah, fulano precisava ouvir isso. Não, você precisa ouvir isso. Amém?
Você precisa ouvir, porque eu e você, inclusive você, pastor, sim, inclusive eu, preciso mudar, preciso ser mais crente, preciso me aproximar mais de Deus, com toda certeza, porque eu quero, irmãos, eu quero ver, eu quero frutificar para o reino de Deus, eu quero produzir fruto. Uma das coisas que João Batista pregava lá no deserto, ele dizia: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir. Qual é o fruto que nós estamos produzindo, meus irmãos? Se é que estamos produzindo fruto, que Deus nos ajude. E depois de tudo isso, nós vamos crescer no conhecimento de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que a busca pelo pleno conhecimento de Deus é para nós algo de suma importância, pois a rejeição do conhecimento de Deus é ofensa para Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Paulo está dizendo que Deus entregou aquelas pessoas que rejeitaram o conhecimento de Deus. O mundo aí fora, o mundo aí fora está cada vez mais louco. Sim ou não? Se você for ler todo esse capítulo de Romanos, você vai ver Paulo abordando muitas coisas. Dentre elas a perversão humana, a imoralidade. Irmão, Paulo fala isso aproximadamente aí perto de 2000 anos atrás. Você acha que está melhor ou que está pior? Está bem pior. Está bem pior. O negócio está doido demais. Mas aqui está dizendo que Deus entregou, disse assim: tá bom, vocês estão rejeitando o meu conhecimento, então vivam da maneira que vocês querem viver. Só que quando Deus entrar em juízo, irmão, aí não vai ter, mas e cadê o amor? Cadê a misericórdia? Já foi, filho. Agora é a ira. Agora é a ira. Irmãos, quando nós crescemos no conhecimento de Deus, nós não podemos fazer rodeio. Tem momentos que nós temos que falar a verdade e dizer: querido, Deus te ama, mas se você não mudar a sua prática, a ira de Deus vai vir sobre você. Você está me entendendo? Você sabia que no Brasil já foi catalogado mais de 70 tipos de gênero? Sabia? Não é 70 tipos. Camarada acorda um dia de manhã e diz assim: eu não sou mais homem, agora eu sou um gato. E aí os caras vão lá e dizem: não, agora tem um gênero tal, é o homem gato. Sei lá, um exemplo aqui, né? Existe isso, irmão. E eu fico louco porque como que a psicologia aceita um troço desse? Isso é um distúrbio mental. Não tem cabimento.
tem cabimento. Mas é o que a palavra está dizendo. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha de nós misericórdia. Mas eu e você precisamos crescer no conhecimento de Deus, porque se nós não crescermos nesse conhecimento de Deus, isso vai ser vergonhoso para nós. Paulo exorta a igreja de Corinto que alguns de dentro da igreja ainda não tinham um pleno conhecimento de Deus. E Paulo entende isso como uma vergonha para aquela igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vossa vergonha. A igreja de Corinto, irmão, para que você entenda um pouquinho, era uma igreja muito complicada. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz alguns historiadores, alguns teólogos, que havia uma terceira carta que acabou se perdendo e não foi registrada. Então ficou as duas cartas. E a primeira carta Paulo escreve para tratar alguns problemas graves, sérios, que estavam acontecendo na igreja em Corinto. Problemas esses que, olha, não dá nem para falar aqui, né? Tem criança ouvindo. Porque o negócio era pesado que estava acontecendo. E aí no final da carta, Paulo chega à conclusão e diz: alguns de vocês não têm o pleno conhecimento de Deus. E eu digo isso para vergonha de vocês. É vergonhoso que alguns de vocês ainda não tenham o pleno conhecimento de Deus. Ele está dizendo: a culpa não é minha, eu preguei, eu falei, eu ministrei, eu exortei. E é por isso que ele diz: vigiai. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: vigia, crente. Vigia. O que é vigiar? É você estar atento, é você estar ligado, é você entender que você precisa crescer em Deus, que você precisa crescer no conhecimento de Deus, que você precisa melhorar todos os dias. Você e eu precisamos crescer no conhecimento, na intimidade, na comunhão com Deus. Sabe, irmãos, se cada crente, se cada cristão tivesse esse desejo, esse entendimento, a igreja de Osório, a igreja de Imbé, a igreja do Senhor Jesus seria diferente. Amém? Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero estar perto dele. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero falar dele. E aí vai acontecer o que Paulo fala aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ele diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, que por meio de nós se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Se manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Quando eu cresço em Deus, quando eu cresço no conhecimento de Deus, aonde eu chegar, aonde eu estiver, o perfume de Cristo vai chegar, irmão.
vai dominar o ambiente. Aleluia. Amém. Vai dominar o lugar onde eu estou. Por quê? Porque há em mim um pleno conhecimento de Deus, porque há em mim um crescimento em Deus, e onde eu chego, a presença de Deus chega, onde eu chego, a glória de Deus chega. Eu chego no meu trabalho, se está todo mundo estressado, chega a paz, chega a calma. Por quê? Porque chegou ali a fragrância do conhecimento de Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Só que quando eu não cresço, quando eu não busco esse pleno conhecimento de Deus, não é assim que acontece. Sabe, irmão, é bom demais, é bom demais estar perto de pessoas com essa fragrância. É ou não é? Amém? É bom demais estar perto daquelas pessoas cheias de Deus. Às vezes você está atribulado e aí você troca 2, 3 palavras com aquela pessoa. A paz de Deus invade o teu coração. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo, que é manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos viver isso, que Deus quer, irmãos, que nós sejamos porta-voz dele nessa terra. Como Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes dele. Agora, qual é o tipo de fragrância que a gente exala? Tem alguns que não é fragrância, é repelente. É verdade, irmão. Tem alguns crentes que não é fragrância, é repelente. Sabe aquele que você bota para o mosquito não chegar perto? Diga comigo, misericórdia. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos a fragrância de Cristo, que nós venhamos a crescer no conhecimento de Deus e termos a fragrância de Cristo, para que o conhecimento de Deus possa se espalhar por essa terra. O mundo de maneira nenhuma quer que o conhecimento de Deus seja pleno nas nossas vidas e nos nossos corações. Mas em Cristo precisamos, cheios de amor e fé, declararmos as verdades do Senhor e nos levantarmos contra os inimigos da cruz. Quando nós crescemos em Deus, a nossa bandeira é a cruz de Cristo, irmãos. O nosso lema é a cruz de Cristo. É tudo sobre Cristo, como nós dizemos aqui. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 4 e 5: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tudo vai redundar na obediência de Cristo. Amém? E aqui eu acho interessante que ele diz que vai destruir as armas da nossa milícia, né, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, fortalezas na mente, fortalezas no coração. O conhecimento de Deus, ele vai trazer, através das armas, a destruição dessas fortalezas, dos conselhos maus, de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O mundo tem se levantado contra o conhecimento de Deus, irmãos. É ou não é? E deixa eu te dar uma notícia, vai piorar.
Cada vez mais. Tem algumas coisas que ainda está segurando, mas daqui a um pouco não vai conseguir segurar mais. Porque na verdade o que eles querem é tornar a iniquidade em lei. Eles querem tornar a iniquidade em lei. Por enquanto ainda está segurando, mas daqui a um pouco não vai segurar mais. E aí nós vamos ver o que é perseguição. Por isso que nós precisamos crescer, irmãos, no conhecimento de Deus, estar cada vez mais próximos do Senhor. Amém? Paulo falando aos Colossenses, já estou terminando, capítulo 2, versículo 2: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Eu achei muito interessante esse termo, enriquecidos da plenitude da inteligência. Aquele que cresce no conhecimento de Deus, irmãos, o Senhor dá sabedoria. O Senhor torna essa pessoa até mais inteligente. Amém? Você já viu pessoas que, olha, eu já conheci crente, irmão, que não tinha nem a 4ª série, mas tinha uma sabedoria. Você sentava para conversar, ele conversava sobre qualquer assunto. Você ficava pensando, mas como? Esse cara nunca sentou num banco de faculdade? Esse cara nunca estudou economia? Sempre tinha dinheiro. Amém? Enriquecidos da plenitude da inteligência. Amém, irmão? Veja bem, eu não estou dizendo aqui, né? Agora está tudo gravado, né? Sim. Eu não estou dizendo aqui que não é para você estudar, não é para você ir para uma faculdade, não, pelo contrário. Eu quero incentivar você, amém? Você, servo de Deus, estude, se forme, né? Estava ouvindo outro dia o pastor Silas Malafaia, ele dizendo que ele tem 6 jovens da igreja dele, 6 que estão estudando em Harvard, e a igreja está ajudando, porque ele fez um desafio. Ele disse: se tiver quem queira aqui se esforçar, a igreja vai ajudar você a estudar. E hoje tem 6 jovens da igreja dele cursando em Harvard. Amém? Que bênção, né, irmão? Amém? Então, nós não somos contra isso, nós não somos contra estudar, mas o que eu quero dizer para você, que nem o estudo, que nem o PhD, que nem o mestrado, doutorado, ultrapassa o enriquecer da plenitude de Deus sobre a nossa vida. Amém? Que Deus nos ajude, amados, que Deus nos abençoe, que nós possamos, através dessa palavra, crescermos no conhecimento de Deus. Eu não sei qual é o nível que você está, eu sei do meu, eu sei, e certamente você sabe o seu, sim ou não? Certamente você sabe onde você está. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê vitória. Lá em 2 Pedro capítulo 1 versículo 8, para encerrar: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não vai deixar você ocioso e nem estéril. Se você buscar o pleno conhecimento de Deus, se você buscar a intimidade com Deus, você jamais vai ser um cristão ocioso
e um cristão estéril, você vai produzir, você vai fazer muito mais. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite.